Boa noite, povo de Deus. Tudo bem? A paz de Cristo para todos que estão aqui conectados conosco na página Apocalipse Oficial. Estamos ao vivo aqui no Facebook. E esse vídeo daqui a pouco também estará no YouTube. Então, você que vai assistir depois no YouTube, que Deus te abençoe também e obrigado por assistir esse vídeo. Meu nome é William, sou adventista do sétimo dia. E nessa noite eu tenho a honra aqui de receber o meu amigo Carlos Eduardo, o Du. E nós vamos conversar um pouquinho sobre as profecias aqui da atualidade, em especial sobre os Estados Unidos da América, que é o grande império aí dos últimos dias. E aí, Du, tudo bem com você? Oi, William. Boa noite. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando aí na página do Apocalipse Oficial. Todos sejam bem-vindos. É uma alegria poder estar aqui, compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês, à luz do que está acontecendo no mundo, estudar as profecias, para a gente compreender melhor o tempo em que estamos vivendo. Sejam todos bem-vindos aí e aproveitem esse momento com Deus. Amém. Vamos começar então com uma oração. Gostaria de convidar você que está aí na sua casa, na rua, não sei onde você está neste momento, mas vou convidar você aí, se possível, fechar os olhos para nós falarmos com Deus e pedir a orientação do Espírito Santo para conversarmos um pouco sobre as profecias, tá bom? Vamos fechar os olhos, eu vou pedir para o Du fazer uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é um Deus criador, um Deus de amor, um Deus bondoso que se preocupa individualmente com cada um de nós. Nesse momento estamos felizes por poder transmitir através do recurso da internet esse material tão importante para os dias em que estamos vivendo. Iremos analisar um pouco as profecias à luz dos acontecimentos atuais e pedimos a tua orientação, que o Espírito Santo nesse momento trabalhe na mente das pessoas que vão ouvir, que elas possam sair daqui certas de que o Senhor Jesus em breve voltará. Tudo isso nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí. Essa semana nós tivemos aí então uma notícia que abalou o mundo, digamos assim, né? Não abalou o mundo, mas um evento que aconteceu, que foi a posse do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E eu falei abalou o mundo, mas na verdade abalou mais, digamos assim, os adventistas do sétimo dia, porque nós que acompanhamos as profecias, quando assistimos ali a posse do Biden, percebemos que não é a posse de apenas mais um presidente, mas da superpotência do momento e a superpotência do tempo do fim, que é os Estados Unidos da América. E os Estados Unidos, como tem um papel importante na profecia, ele sempre é acompanhado com muita atenção pelos estudantes da profecia bíblica, tá bom? Do livro do Apocalipse em especial. E aí, Du, o que você viu aí, suas palavras iniciais aí sobre a posse do Biden? O que você achou que você poderia introduzir aí para a nossa conversa aqui dessa noite? O que você achou disso? William, é muito interessante, né? Como você falou, nós adventistas, a gente sempre tem que estudar a Bíblia, mas sempre com o olho, né, no que está acontecendo no mundo, uma vez que como somos acompanhamos as profecias de forma historicista, ou seja, vemos o cumprimento de Deus, as profecias de Deus da Bíblia, né, através da história. Então a gente precisa estar de olho no que está acontecendo no mundo, não para que as notícias confirmem as profecias, né, mas é para que a profecia seja realmente confirmada em nosso coração através de tudo que está acontecendo. Então, quando a gente vê essa mudança de poder, né, nos Estados Unidos, especialmente agora, quando sai um presidente que ele era protestante, e agora entra um presidente que é católico, né, o segundo presidente católico da história dos Estados Unidos, juntamente com a primeira mulher, né, que será vice-presidente aí, a Kamala Harris. É interessante a gente ver como há uma certa convergência de discurso nesse momento entre o papado, que é o primeiro poder de Apocalipse 13, e também os Estados Unidos, né, agora comandado por um católico. Com certeza haverá uma convergência de agendas para a implantação daquilo que nós conhecemos aí e vamos discutir um pouquinho mais essa questão do império mundial aí, né, da nova ordem mundial que está se instalando no mundo. Então a gente vê uma convergência interessante de ideias aí. Eu acho que a princípio, né, a gente tem que aguardar aí os próximos passos, mas num primeiro momento, pelo menos isso está acontecendo, né, uma convergência de ideias
um alinhamento aí entre o papado e também os Estados Unidos, agora representado pelo seu presidente também católico. Eu gostaria de, só nesse começo, já enfatizar uma palavra, né, que acho que é importante quando a gente estuda profecias, que é a palavra equilíbrio, né? Eu não sei se você lembra, Du, mas em 2013, nós estávamos num acampamento de carnaval lá na cidade de Itu, acampamento da nossa igreja, liderada lá pelo pastor Hélio, saudoso pastor Hélio, um abraço aí se ele estiver assistindo o vídeo, essa live. Mas nós estávamos no acampamento e de repente chegou a notícia de que o Papa Bento XVI tinha renunciado, né? E todo mundo ficou meio assim, nossa, mas um Papa renunciar, que história é essa? A gente nunca ouviu falar disso, né? E nós nem sabíamos quando tinha sido a última vez que um Papa tinha renunciado. Depois, pesquisando, descobrimos que tinha sido há 700 anos atrás que isso aconteceu. Então, nós ficamos todos ali meio que, né, especulando várias coisas, né? E depois, pouco tempo depois, houve a eleição do Papa Francisco, e uma das coisas que foi falado muito depois da eleição do Papa Francisco é se o Papa Francisco era o último Papa ou não, por conta da renúncia, que foi uma coisa atípica, né? Uma coisa, digamos assim, totalmente diferente, e realmente chamou a nossa atenção, e era natural que isso acontecesse, né? E ali, depois que o Papa Francisco foi o escolhido, ali, eleito como Papa, né? E um jesuíta, então nós ficamos todos ali achando que esse seria o último Papa. E agora temos a eleição de um novo presidente nos Estados Unidos, e é um presidente que é católico. Então, novamente, as nossas expectativas, os adventistas estão empolgados, digamos assim, né? Porque primeiro foi eleito um Papa jesuíta, né? Uma situação totalmente atípica de uma renúncia, e agora um presidente católico, né? Em uma eleição totalmente conturbada. Então, os ânimos adventistas, com certeza, estão lá no alto, né? Porque nós almejamos a vinda de Cristo, né? E o cumprimento das profecias. Só que nós temos que ter equilíbrio, como eu disse, né? Porque lá em 2013, quando Francisco foi eleito, o Papa Francisco foi eleito, sempre muitos pregadores adventistas e doutores em Apocalipse, digamos assim, na nossa igreja, eles sempre enfatizaram: o foco da profecia não é o indivíduo, é o poder, é a nação, é o sistema político-religioso. Isso serve tanto para a primeira besta quanto para a segunda besta, ou seja, tanto para o papado quanto para os Estados Unidos. Lógico, é difícil a gente desassociar o personagem papa do papado. É difícil separar as duas coisas. Mas o principal não é o personagem papa, mas sim o que ele faz relacionado com o sistema ali político-religioso. E a mesma coisa agora com os Estados Unidos, né, Du? Apesar a gente ver que esse presidente é católico, ele vai introduzir muitas coisas da agenda católica no país protestante que é os Estados Unidos, o nosso foco sempre deve ser o sistema, né? O que você pensa disso? Com certeza. Eu lembro bem, William, nesse dia, né, que você falou aí em 2013, nesse acampamento, né, a gente estava na fila do jantar, né? E o William sempre conectado ali, ele estava com o celular e tal. Aí ele veio e me chamou, ele estava um pouco atrás de mim, me chamou: Rodolfo, olha o que aconteceu, o que foi? O Papa renunciou. A gente, o Papa renunciou. Quer dizer, o assunto do jantar e o resto do acampamento já foi esse, né? Mas isso que você falou é muito importante, porque sempre gera uma expectativa, né? Quando há uma alternância de poder, especialmente não, né? Quando falamos nesses dois grandes impérios que são o foco da profecia do tempo do fim, que é o papado dos Estados Unidos. Então, quando há uma alternância de poder, independente de qual dos dois seja, sempre gera muita expectativa. Então, como você falou, quando saiu o Papa, né, entrou outro, há uma expectativa. Agora sai o Trump, que quando o Trump entrou, né, sendo protestante, né, tudo indicava que ele seria um presidente que daria bastante ênfase no cumprimento das profecias, né? E a gente viu que muita coisa aconteceu, até muita coisa nos bastidores, mas agora já saiu de novo. O Trump saiu. Todo mundo talvez imaginava, né, antes da Covid, na verdade, o Trump, podemos até dizer que ele nem perdeu para o Joe Biden, né? Ele perdeu para a Covid, né? Porque se não tivesse a Covid, certamente o Trump seria reeleito, né? Pelo menos era o que indicava. Mas agora essa alternância de poder novamente, e agora entra um partido diferente, né, o democrata, e agora totalmente alinhado ao papado, né, ao discurso católico. Então há de novo uma grande expectativa, mas é muito importante a gente colocar realmente até
brincando aí, né, com o programa que existe aí, né, que é os pingos nos is, né, colocar as coisas no seu devido lugar, né, porque se a gente começar a colocar as expectativas efetivamente em pessoas, nós só vamos nos frustrar, né? Mas o fato é que, a despeito de tudo isso, né, de quem assumiu o poder agora, que é o Joe Biden, existe até uma indicação de que talvez ele até seja jesuíta, não existe nenhuma confirmação, junto com outro o Papa que também é jesuíta. Né? Independente disso, o que a gente está vendo no mundo, e a gente vai discutir um pouquinho essa noite, é que realmente está havendo uma convergência de muitas agendas mundiais que vão dar cabo na profecia, né? Que vão cumprir a profecia. Então, não é necessariamente porque o Joe Biden subiu ao poder agora, né? Podemos dizer até o catolicismo subiu ao poder nos Estados Unidos, porque ele é um papa católico, a grande parte da Suprema Corte americana também é católica, grande parte do Senado é católico, então podemos dizer até que o catolicismo está meio que ali governando, né, os Estados Unidos. Mas é importante a gente destacar que existe várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E isso talvez a gente nunca tenha visto, né? A gente viu no passado uma coisa acontecer aqui, outra coisa acontecer ali. A gente está vendo agora uma convergência de coisas para essa agenda global. E isso que eu acho que é mais interessante do que isoladamente o Joe Biden está subindo ao poder nesse momento, né? Agora eu vou mostrar alguns slides, né, sobre as profecias, sobre os Estados Unidos, né? O tema de hoje aqui é Estados Unidos, o Império, né? Eu vou mostrar aqui algumas imagens e vou fazer algumas explicações. E Du, você sinta-se à vontade, se você quiser comentar alguma coisa, você pode falar que eu pauso aqui e aí a gente pode conversar sobre o que eu vou apresentar aqui, tá bom? Eu gostaria de, antes de apresentar aqui o primeiro slide, né, com alguns textos e notícias e tudo mais, gostaria de mandar um abraço para o nosso amigo Marquinhos, né? Ele está lá no México e ele, infelizmente, viajou a trabalho e teve que fazer uma cirurgia às pressas e, graças a Deus, ele passou por essa cirurgia e Deus o abençoou e ele está se recuperando lá, está longe da gente, né, e da sua família também. Ele é o nosso companheiro de Apocalipse. Um abraço aí, Marquinhos, a gente está orando por você e na próxima live você vai participar aí com a gente, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos lá, então, eu vou compartilhar aqui agora alguns slides. Estados Unidos, o Império. Esse é o tema que vamos conversar aqui, né? Já estamos conversando nessa noite. Estados Unidos está na profecia, é uma nação importante, e nós vamos entender um pouquinho mais sobre a história americana e como ela tem atuado e atuará no cumprimento das profecias. Temos aqui uma imagem do presidente Joe Biden, essa semana, na sua posse como presidente dos Estados Unidos. Ele está com a mão estendida sobre a Bíblia, com a mão esquerda, né, e a mão direita ele está fazendo ali um juramento sobre a Bíblia. Todo presidente americano tem por tradição fazer esse juramento, jurar sobre a Bíblia. E a gente vai entender o porquê que ele faz isso, né? Essa imagem é um tanto quanto estranha, por exemplo, para nós brasileiros, que a gente nunca viu um presidente, nem Bolsonaro, nem Dilma, nem Lula, ninguém fazendo juramento sobre a Bíblia. Por que nos Estados Unidos é feito isso? Isso não é uma novidade, não foi apenas com Joe Biden, não aconteceu apenas com a vice, a Kamala Harris, mas com todos os presidentes americanos, eles sempre fazem um juramento colocando a mão sobre a Bíblia. E isso tem um motivo. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso nessa noite. Eu gostaria de começar lendo Apocalipse 13, porque em Apocalipse 13 nós vemos aqui a presença das duas bestas, e a primeira besta nos dito o seguinte sobre ela: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A primeira besta do Apocalipse, que é a besta do mar, na interpretação adventista, que é uma interpretação bíblica das profecias, nós compreendemos que essa primeira besta é o poder do papado, pelas suas características, e essa besta, essa primeira besta, ela recebe do dragão, que é o diabo na profecia, ela recebe nada mais, nada menos do que o poder, o trono e a autoridade. Então, o trono que a besta se assenta, a sua autoridade, o seu poder, vem do dragão, que é Satanás. Vem diretamente dele, é um empréstimo, digamos assim. Recebe o empréstimo do dragão, que é o diabo, segundo Apocalipse 12, versículos de 7 a 9. Já a segunda besta,
é nos dito o seguinte sobre ela em Apocalipse 13:11. Diz o seguinte, que ela possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Percebam que a primeira besta, ela recebe do dragão poder, trono e autoridade. A segunda besta, ela não recebe poder, trono e autoridade. Não é dito isso sobre ela. Mas é dito que ela parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Olha que interessante. A primeira recebe atributos, poder do dragão, e a segunda, ela age como dragão, parecendo uma coisa, mas fazendo outra. E quando a palavra cordeiro é mencionada aqui, no Apocalipse a palavra cordeiro é mencionada ali várias vezes, mais de 20 vezes. E a palavra cordeiro sempre está relacionada com Jesus Cristo, que é o cordeiro que tira os pecados do mundo. Mas nesse caso específico aqui, o único no livro do Apocalipse, o cordeiro aqui está sendo relacionado com o dragão. Ela é uma entidade, é um representante do dragão, digamos assim. E por que ela aparece como cordeiro? Porque é um indicativo de que esse poder é uma nação cristã, que se apresenta como uma nação cristã, e ali ela desenvolve a sua obra nos eventos finais. Tanto a primeira besta quanto a segunda besta, elas são ativas no tempo do fim. E a segunda besta, uma nação cristã, ela parece um cordeiro. Ela é uma nação cristã, mas que em determinado momento ela falará como um dragão. Essa segunda besta nós entendemos que é os Estados Unidos da América. E por que nós entendemos que é os Estados Unidos da América? Por conta do seguinte. No livro Apocalipse 13, do pastor Marvin Moore, ele nos diz o seguinte, que as características da besta da terra, elas só podem indicar um poder na profecia, que é o poder dos Estados Unidos. E olha as características. A besta da terra é um poder político no mundo, uma nação. Os Estados Unidos é uma nação? Sim. Esse poder, ele tem autoridade global, é uma superpotência global. Os Estados Unidos, ele tem grande influência no mundo. Ele tem aí o poder bélico sobre o mundo, influencia o mundo culturalmente, a alimentação do mundo, as empresas do mundo, o que a gente assiste na mídia vem dos Estados Unidos, os principais filmes. Então, os Estados Unidos é uma autoridade global, tem influência global, então ele se encaixa no perfil da profecia. E diz o seguinte, os Estados Unidos também é uma superpotência do tempo do fim. É uma nação que surgiu, que se tornou grande após a queda do papado. E é uma nação cristã, ou seja, uma nação que é um cordeiro, mas que vai falar daqui a pouco como o dragão. Então, as características da segunda besta, elas se encaixam perfeitamente nos Estados Unidos da América. Aí alguém pode falar, mas a China também é uma superpotência, mas a China não é uma nação cristã. Ela não parece um cordeiro, ela não usa os atributos de um cordeiro para enganar. E, aliás, essa é a grande característica da segunda besta dos Estados Unidos. Porque qual que é a tática dela de engano? Ela parecer como um cordeiro. Por ela ser uma nação cristã, ela é tida como boa. E as pessoas não desconfiam dela. Mas quando ela falar como um dragão, as pessoas não vão desconfiar. Por quê? Porque ela levanta a bandeira do cristianismo. E isso é uma forma de engano. Mas vamos pensar um pouquinho, não apenas pensar, mas vamos refletir nessa noite sobre a história dos Estados Unidos da América. Essa pessoa na imagem aí, eu não sei se você se lembra dele, mas ele é Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, ele nasceu em 1451 e morreu em 1506. Cristóvão Colombo era um navegador e ele é conhecido como o descobridor da América, o descobridor dos Estados Unidos, digamos assim. E aí está uma imagem de um barco, porque ele era um grande navegador, talvez um dos mais importantes da história, com certeza. E Cristóvão Colombo, ele era um estudioso da Bíblia. E estudando a Bíblia, ele chegou em um verso em Isaías 65 que diz o seguinte: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Cristóvão Colombo, lendo esse texto, ele ficou intrigado e pensou, Deus cria novos céus e nova terra? E ele pensou, onde vai ser esse novo céu e essa nova terra? E ele leu Apocalipse 21:1,
E ele lê o seguinte: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existem, e não mais existe. Cristóvão Colombo, lendo esses textos, Isaías 65 e Apocalipse 21, ele relacionou os dois textos e ele entendeu que haveria um novo céu e uma nova terra, um momento na história do mundo em que o mundo estaria, digamos assim, em paz, e isso aconteceria onde? Aqui na Terra. Essa nova terra iria ser descoberta aqui no globo terrestre. Então ele pensou, nossa, Deus vai instituir aqui nesse planeta uma nova terra. E ele, como um grande estudioso da Bíblia, ele tomou esse verso para si e ele falou: eu preciso descobrir essa nova terra. Então, ele procurou pessoas, reis na época, pessoas importantes, para patrocinarem ali o seu intento. E ele falou o seguinte: olha, eu sou um navegador, eu acho que Deus está me chamando, eu acho que eu preciso sair por aí procurando essa nova terra que Deus, para cumprir essa profecia bíblica de Isaías 65 e Apocalipse 21. E aqui temos uma foto do rei Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Castela, reis ali na Espanha. E Cristóvão Colombo diz o seguinte sobre o seu projeto, né, de descobrir essa nova terra. E ele saiu procurando pessoas para o apoiarem. E ele fala o seguinte, ao que Cristóvão Colombo disse: todos zombavam de meu projeto. Somente Vossa Alteza deste prova de fé e constância, e o fez, não se pode duvidar, por uma luz do Espírito Santo. Esses dois, esse rei Fernando de Aragão e a rainha de Isabel, foram uma das poucas pessoas na época que apoiaram Cristóvão Colombo e o patrocinaram para que ele pudesse sair por aí navegando e encontrar essa nova terra, onde teria um novo mundo, digamos assim, onde habitaria paz e justiça. Ele achou que essa nova terra seria aqui na Terra. O nome Cristóvão Colombo, a palavra Cristóvão vem de Cristo, ou seja, de um Messias. A palavra Colombo é Colon, vem de Colon, que significa repovoador. Era um sobrenome comum entre judeus que viviam na Itália naquela época, entre os séculos XV e XVI. Então percebam que o próprio nome de Cristóvão Colombo era um nome que se remetia a uma espécie de um Messias, um repovoador, alguém que descobriria uma nova terra. E Cristóvão Colombo achou que isso era com ele. E ele pegou essa palavra e saiu por aí tentando descobrir uma nova terra. Cristóvão Colombo, como estudioso da Bíblia e das profecias, ele era influenciado por esse homem que está aí na tela. O nome dele era um profeta chamado Joaquim de Fiore. Então percebam, Cristóvão Colombo nasceu em 1451 e no século ali 15, e o profeta Joaquim de Fiore, ele foi um profeta estudioso do Apocalipse do século 12. E Joaquim de Fiore era um homem que conhecia as profecias do Apocalipse. E Cristóvão Colombo, ele, influenciado por Joaquim de Fiore, passou a entender que Apocalipse 21 e Isaías 65 era o descobrimento de uma nova terra. Haveria um momento na história deste mundo em que uma nova terra seria descoberta e a partir daí o mundo passaria por uma nova era, uma nova fase, onde haveria paz e justiça sobre o mundo a partir dessa nova terra que seria descoberta. Joaquim Fiore escreveu um livro, O Evangelho Eterno, e, naturalmente, Cristóvão Colombo, como um bom aluno, estudava esse livro. E nesse livro, O Evangelho Eterno, ele é baseado em Apocalipse 21 e viu um novo céu e uma nova terra. E o que Joaquim de Fiore entendia? Ele escreveu nesse livro. Joaquim Fiore ele escreveu o seguinte, que a história da humanidade está dividida em 3 etapas. A primeira é o Velho Testamento. A primeira época, que é a do Velho Testamento, primeira época da história do mundo, houve uma grande ênfase, uma grande participação do Pai na história da humanidade. A segunda época, ele marca que é o início do cristianismo. Ali no tempo dos apóstolos, é o momento onde houve ali a presença de Cristo. A ênfase nessa segunda época é Jesus Cristo. Só que haveria uma terceira época, onde o Espírito Santo participaria de uma forma mais ativa, digamos assim. Haveria um momento onde seria
onde haveria no mundo um milênio de paz, uma nova terra, um novo mundo, baseado em Apocalipse 21 e Isaías 65. Então, esse era o pensamento de Joaquim de Fiore, que influenciou Cristóvão Colombo. Então, Cristóvão Colombo ele foi influenciado pela doutrina do milenarismo, que prega sobre o milênio de paz, ou seja, haveria um momento na história do mundo que haveria paz sobre o planeta. Então, pegando Joaquim de Fiore, a sua crença, estudando Apocalipse, estudando Isaías, Cristóvão Colombo pensou, eu preciso descobrir esse novo mundo. E ele saiu por aí nesse intento. E diz o seguinte no livro O Último Império, do pastor Vanderlei Dornelles, ele diz o seguinte na página 61. Ele, Cristóvão Colombo, se considerava comissionado a abrir as portas do oceano para fazer passar Jesus Cristo. Ou seja, ele acreditava que ele precisava descobrir essa nova terra, para que ali Jesus viesse, para que fosse instituído um reino, um momento de paz na história deste mundo. E olha o que diz Cristóvão Colombo falava, olha o que ele falou. Está aí no livro O Último Império, do pastor Vanderlei Dornelles, na página 64. Olha o que ele disse. Deus me fez mensageiro de um novo céu e uma nova terra, da qual havia falado o Apocalipse de São João, depois de me haver falado pela boca de Isaías. Ele me indicou o lugar onde encontrar. Então percebam, Cristóvão Colombo, descobridor da América, ele acreditava ser um profeta de Deus. Ele acreditava ser um profeta. Ele ia descobrir esse novo céu, nova terra. O desbravar o oceano é como se ele fosse um novo Moisés, que iria abrir o Mar Vermelho e ele ia descobrir uma nova terra. E Cristóvão Colombo, ele descobriu a América, olha aí, no ano de 1492. Esse é um quadro do navio Mayflower, em 1620, que marca um momento importante da história da América, dos Estados Unidos. Muitos protestantes ingleses fugiram das perseguições religiosas da Europa, que eram feitas pela Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, na Idade Média. Então, eles fugiram da perseguição lá na Europa e vieram parar onde? Na América, no país, na terra descoberta por Cristóvão Colombo. Então, a América é conhecida como um país da liberdade, um país onde não há perseguição religiosa, porque os seus primeiros moradores, digamos assim, os seus primeiros habitantes, eles eram protestantes que estavam fugindo da perseguição na Europa. Então, eles queriam habitar numa nova terra onde haveria liberdade religiosa. Eles poderiam cultuar o seu Deus sem a perseguição católica romana. Eles buscavam uma terra de liberdade. E isso é conhecido nos Estados Unidos até hoje. Olha algumas palavras que marcam os Estados Unidos da América. Ele é conhecido ao longo da história como a restauração do paraíso. Os Estados Unidos é conhecido como a nova terra. Ao longo da história, os Estados Unidos também foi conhecido como o novo mundo, é conhecido como o país da nova era. Os Estados Unidos também é conhecido como a Nova Jerusalém, porque é um país da liberdade onde todos podem cultuar o seu Deus. Os Estados Unidos também é conhecido como a Terra Prometida e também como o Novo Israel. Todos esses títulos foram aplicados aos Estados Unidos ao longo da história. O país da liberdade e principalmente liberdade religiosa. E esse é um dos segredos da prosperidade americana. Uma nação fundamentada em princípios bíblicos, onde cada cidadão tem a liberdade de cultuar o seu Deus, de adorar o seu Deus. Esse é um dos segredos da prosperidade americana. Mas a profecia nos diz, não se esqueçam disso, de que chegará um momento onde essa nação, que é um cordeiro, ela passará a falar como dragão. Vamos ver um pouquinho mais aqui. Esse é o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, George Washington. Com certeza você já deve ter ouvido falar dele. E um título que George Washington recebeu, e ele é conhecido nos Estados Unidos até hoje, ele é chamado de o Novo Moisés. Percebam? Desde a sua fundação, os Estados Unidos é entendido como o país da liberdade, como a nova terra, o país de uma nova era,
Os Estados Unidos têm essa vocação. Já perceberam que o americano é muito patriota? Ele é patriota por conta desse pensamento que veio de Cristóvão Colombo, o país da nova terra. Olha o que George Washington falou. Os Estados Unidos são a Nova Jerusalém. Olha que forte isso. Destinados pela providência a ser um lugar em que o homem alcance seu pleno desenvolvimento, de onde a ciência, a liberdade, a felicidade e a glória devem propagar-se de forma pacífica. Estados Unidos são a Nova Jerusalém. Esse é o pensamento do americano, da nação. Isso explica por que o presidente americano faz o juramento da posse colocando a mão sobre a Bíblia. Olha o legado de Cristóvão Colombo. A Nova Jerusalém, não é isso que George Washington, o primeiro presidente americano, disse? Olha algumas cidades, estados americanos, eles têm o nome de Nova. Já pararam para pensar por que Nova York tem o nome Nova? E não é só Nova York. Olha aqui, Nova Inglaterra, Nova York, Nova Hampshire, Nova Escócia, Nova Orleans, Nova Jersey. Vários estados e cidades americanas recebem no início ali do seu nome a palavra nova. Tem como primeiro nome Nova. Nova York, Nova Hampshire, Nova Escócia, Nova Orleans. Por quê? Por conta do pensamento de Cristóvão Colombo. Os Estados Unidos é a nova terra, é a Nova Jerusalém. Então está aí uma foto da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Declaração ali de 4 de julho de 1776. Uma nação fundada no princípio de liberdade, onde não haverá perseguição religiosa. Aqui nós temos a foto do primeiro presidente americano católico. Vocês sabem quem é esse daí? Esse daí é o presidente John Kennedy, que foi assassinado. Olha o que John Kennedy disse. Não sou o candidato católico a presidente. Eu sou o candidato do Partido Democrata. Partido Democrata a presidente, que também é um católico. Eu não falo em nome de minha igreja em assuntos públicos, e a igreja não fala por mim. Quando John Kennedy assumiu a presidência, e antes de assumir, as pessoas com certeza ficavam ali especulando. Um católico sempre foram protestantes, porque esse país é um país protestante, como é que pode ter um católico como presidente? Quando John Kennedy assumiu, as pessoas achavam que ele ia querer fazer com que a igreja, permitir com que o Papa dominasse o país Estados Unidos. E ele falou, não, aqui eu sou apenas um católico. A minha religião é o catolicismo, mas o catolicismo não vai influenciar a minha religião. E olha o que diz no Wikipedia. Kennedy prometeu respeitar a separação entre igreja e Estado e não deixar que os líderes católicos interferissem em suas decisões políticas. Ele foi taxativo. Eu vou seguir a história americana. Aqui haverá liberdade e o papado não vai influenciar as minhas decisões, apesar de eu ser católico. Só que John Kennedy morreu. Será que ele morreu por conta disso? É uma pergunta, eu não estou afirmando nada, mas talvez ele tenha morrido por isso. Aí alguns podem pensar, já até questionaram isso, né? Eu já vi algumas pessoas falando, será que também Joe Biden não vai morrer logo? Se a gente, por ser o segundo presidente católico, o primeiro presidente católico foi John Kennedy, ele queria separação igreja e Estado, não queria seguir os pensamentos e orientações de Roma, mas o atual presidente Joe Biden, ele é grande amigo do Papa Francisco, ele já deixou claro isso, que ele vai seguir muitas determinações de Roma. No livro Apocalipse 13, do pastor Marvin Moore, ele diz o seguinte na página 13 também, olha que interessante, livro Apocalipse 13, na página 13. O exame superficial da história política norte-americana torna difícil a crença em que os Estados Unidos um dia possam promulgar uma lei dominical nacional, pois ao longo do tempo esse país tem mantido a igreja e o Estado separados. Esse é um princípio básico da história norte-americana. Igreja e Estados estão separados. Porque esse é o país da liberdade. A igreja não pode influenciar o Estado. Esse é o pensamento americano. Aqui uma imagem do juramento de posse do presidente Obama.
onde ele disse ali, assim Deus me ajude, e também com uma mão sobre a Bíblia. Aqui temos uma posse do também presidente democrata Joe Biden, eu não coloquei aqui na imagem, mas também Trump fez o juramento sobre a Bíblia, todos os presidentes americanos fazem o juramento sobre a Bíblia, porque eles juram seguir o pensamento protestante dessa nação, os princípios protestantes dessa nação, uma nação pautada na liberdade. Olha o selo americano. O selo americano, que está na nota de $1, ele tem uma frase, novus ordo século, ou seja, a nova ordem do século, uma nova ordem mundial. Qual que é o pensamento aqui do novo selo, do selo americano que está na nota do dólar americano? Os Estados Unidos é o país que vai trazer a nova ordem mundial. E o que significa isso no pensamento americano? É trazer uma era de paz. Por que os Estados Unidos faz guerra contra muitas nações? Por que ele almeja sempre dominar o mundo, ser sempre o primeiro? Porque os Estados Unidos quer instituir esse momento de paz. O pensamento de Cristóvão Colombo permanece até hoje na nação americana. Eu vou prosseguir aqui. Olha que interessante. Cristóvão Colombo influenciou a América, que tem esse pensamento de Nova Jerusalém, de instituir essa Nova Jerusalém. Só que Cristóvão Colombo, como eu já disse, ele foi influenciado por Joaquim de Fiore, que era um profeta do século XII. Só que Joaquim de Fiore foi influenciado por Santo Agostinho, um doutor da Igreja Católica. Então, o pensamento de Santo Agostinho foi passado para Joaquim de Fiore e depois, consecutivamente, para Cristóvão Colombo, e Cristóvão Colombo passou para a América. Olha que interessante isso. O pensamento da América, nós concluímos, é um pensamento parecido com o pensamento do Vaticano. O pensamento de que precisa haver um milênio de paz, um momento de paz sobre essa história, sobre a história da humanidade. E o que Santo Agostinho diz? Santo Agostinho lá no século IV, hein? 4 e 5, bem para trás. Santo Agostinho, ele instituiu uma doutrina falsa chamada milênio de paz. E no livro A Cidade de Deus, Santo Agostinho diz o seguinte: Agostinho propôs que a igreja, estabelecida na primeira vinda de Cristo, era a pedra que atingiria os pés da estátua, tornando-se o reino eterno de Deus. Se você nunca estudou Daniel 2, eu te convido a estudar no canal Apocalipse Oficial no YouTube. Ali nós temos alguns vídeos sobre Daniel 2, você pode procurar lá. Tem estudos sobre Daniel 2. Em Daniel 2 nós temos uma estátua que representa, é uma profecia sobre as nações desde o tempo de Daniel. E essa estátua das nações, uma pedra vem e derruba essa estátua. E a igreja romana entende que essa pedra é ela mesma. A igreja católica é essa pedra. Nós entendemos pela Bíblia que essa pedra é quem? É Jesus Cristo. É a volta de Cristo que vai destruir os reinos desse mundo. Então aí você pode estar se perguntando, por que a igreja católica perseguiu durante a Idade Média? Por que ela matou? Por que ela levou pessoas a cativeiro e crucificou pessoas, queimou vivas? Porque a igreja romana, católica romana, sempre quis ter autoridade sobre o mundo, porque ela pensa que ela precisa dominar todo mundo para cumprir Daniel 2. Ela é essa pedra que vai cumprir Daniel 2. Só que a América também tem esse pensamento de dominar o mundo para instituir uma nova era. E você pode estar se perguntando, mas não são pensamentos que entram em conflito? Eles não estão em oposição porque os Estados Unidos quer dominar o mundo e ser a Nova Jerusalém? O Vaticano também quer dominar, quer ser a pedra que vai derrubar todas as nações do mundo? Mas a profecia nos diz o seguinte, Apocalipse 13, 12, sobre essas duas bestas. Diz o seguinte sobre a segunda besta. A segunda besta exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Amigos, haverá uma parceria entre as duas bestas. Ambas querem dominar? Sim, mas elas vão fundir as suas ideias e a segunda besta vai fazer o seguinte, ela vai fazer com que a terra toda adore a primeira besta. Vamos parar um pouquinho e vamos pensar na história norte-americana. Os Estados Unidos da América, desde Cristóvão Colombo,
têm o pensamento de ser a nação da liberdade. Eles querem instituir uma nova Jerusalém, mas pautam a sua vida, o seu propósito sobre a liberdade. E diz aqui a profecia que essa nação vai deixar de lado o seu propósito, aliás, o seu, digamos assim, fundamento da liberdade, e vai obrigar os moradores da terra a adorar a primeira besta. Os dois pensamentos vão se fundir. Haverá uma parceria das duas bestas nesses últimos dias. Eu vou mostrar aqui rapidamente, já estou chegando aqui na parte final, para o Du fazer as suas considerações, mas aqui temos uma imagem simbólica. Esse é um presidente americano, em 1965, ele se encontrou com o Papa Pio VI, nos Estados Unidos, em Nova York. Você pode estar pensando aí, por que o William escolheu essa imagem aí para apresentar aqui como sendo algo profético? Amigos, nos Estados Unidos, um Papa não pisava. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele se desenvolveu a partir de pessoas que saíram fugidas da Europa, da perseguição católica, e queriam instituir aqui uma nova Jerusalém, um país de paz e de liberdade. Então, se encontrar com o Papa é um ato muito forte. Esse é o primeiro encontro entre dois papas nos Estados Unidos. Pela primeira vez, em 1965, um papa pisou nos Estados Unidos. Aquele poder que era um poder perseguidor, onde os pais fundadores da América fugiram da perseguição de Roma na Europa. E aí esteve o primeiro Papa. Depois do segundo Papa, João Paulo II. João Paulo II fez a sua primeira visita à Casa Branca em 1979. E o Papa João Paulo II visitou a América 7 vezes. E João Paulo II, ele conseguiu, sabe fazer o quê? Ele foi fundamental na queda do comunismo, da União Soviética. Isso foi um prato cheio para essa amizade com os Estados Unidos. Através de uma conversa entre um presidente americano, Ronald Reagan, e o Papa João Paulo II, sabe o que aconteceu? A União Soviética caiu na sequência. O Papa Bento XVI visitou os Estados Unidos em 2008. O Papa Francisco visitou em 2015 a América. E o que já era difícil um Papa visitar os Estados Unidos, o Papa Francisco fez uma proeza. Pela primeira vez da história americana, um Papa foi ao Congresso americano e discursou pela primeira vez. Olha essa imagem, o Papa sendo aplaudido ali no Congresso americano pelos líderes ali políticos da nação, um país protestante, um país que começou com pessoas fugindo da perseguição católica, romana, e que sempre pregaram a liberdade, fazendo aliança com o papado. Então, como pode? A profecia, amigos, vai se cumprir. Esse é um passo. A parceria entre as duas bestas está se desenvolvendo nos nossos dias. Essa imagem é muito simbólica. E agora eu gostaria de mostrar uma imagem aqui. Joe Biden foi eleito, e uma notícia de um site Vaticano, né? Um site do Vaticano, Infovaticana, fez a seguinte notícia: Biden coloca o Papa Francisco no salão oval. Ou seja, lá onde o presidente americano governa, a partir de agora, haverá alguém que representa o Vaticano com o Papa Católico. Olha essa notícia, agora que eu já vou mostrar as duas notícias finais, e aí o Du fará suas considerações. Olha essa notícia de um site Vaticano News. O Papa a Biden: favorecer a paz e a reconciliação nos Estados Unidos e no mundo. Nações que eram inimigas, agora estão sendo amigas. Estados Unidos, é tempo de curar as feridas. A palavra curar as feridas está ali em Apocalipse 13. Percebam? As duas bestas estão se aproximando cada vez mais. E esse atual presidente, ele
vai colaborar com certeza para esse desenvolvimento do cumprimento de Apocalipse 13, 12. Agora eu gostaria de convidar o meu amigo Du, depois de falar bastante aí. E aí, Du, esse presidente, ele vai continuar nesse propósito aí de aproximar o Vaticano dos Estados Unidos? Você acha que ele vai continuar? Porque tivemos já 3 papas, né, que pisaram na América, 4, né, que pisaram na América. O Papa Paulo VI, depois Papa João Paulo II, depois o Papa Bento XVI e o Francisco. E agora, será que além de pisar na América, nós teremos um Papa aí que vai ter uma influência ainda maior no governo americano? O que você pensa de tudo isso? William, primeiro, obrigado aí pela excelente explanação aí. É muito importante a gente conhecer as origens, né, da nação americana, para a gente compreender um pouco melhor tudo o que está acontecendo. Deixa eu só fazer um negocinho aqui rápido. Desculpa, vamos lá. Gente, olha só. Eu queria destacar alguns pontos aqui nisso que o William falou. Até respondendo sua pergunta, William, com certeza, né? Esse presidente vai dar sequência. Por que eu falo isso? Porque a profecia de Apocalipse 13, especialmente os versos 12 e 14, que eu queria ler de novo aqui, Apocalipse 13, 12, diz que a segunda besta, que, portanto, os Estados Unidos da América, diz que ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E o verso 14 vai dizer que seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então, o que a gente percebe nesses versos é que tem que haver a profecia prevê uma convergência de ideias entre o papado dos Estados Unidos. Porque para um poder estar homenageando o outro, que é o que está acontecendo aqui, está seduzindo os habitantes da Terra para fazer uma imagem, né? É algo assim, é uma homenagem. Isso tem que haver uma convergência de ideias. E isso nós vemos exatamente o que está acontecendo agora. Ao longo da história, você foi mostrando aí, um presidente nunca pisava, um papa nunca pisava lá nos Estados Unidos. Aí foi lá o primeiro, pisou. Aí depois o segundo, tal. Aí agora foi o Papa Francisco e discursou no Capitólio, no Senado americano. Não só isso, ele fez uma missa e arrebatou milhares de pessoas nessas missas ao ar livre. E nós vemos, então, a convergência de ideias muito importante, que tem que haver essa sinergia entre os poderes, e nós estamos vendo isso claramente acontecer. Agora, outra coisa que a profecia prevê, e aqui eu gostaria de comentar também, é que, por 2 vezes, o Apocalipse vai fazer referência, no Apocalipse 13, vai fazer referência à ferida que foi infligida ao papado. Então, nós acabamos de ler uma delas, no verso 14, e também lá no verso 3. O Apocalipse 13 vai falar do golpe que o papado sofreu e que foi essa ferida. E o que foi essa ferida? Essa ferida foi o golpe infligido pelo general Berthier de Napoleão, quando ele aprisionou o Papa Pio VI e colocou efetivamente um fim ao poder político do papado. Isso foi em 1798. Então essa foi a ferida que foi infligida ao papado. E a profecia prevê a cura dessa ferida. Então nós temos que ter de novo na profecia, para que se cumpra exatamente tudo isso que você falou, o papado novamente tendo capacidade de impor os seus dogmas politicamente, que é exatamente o que nós estamos vendo acontecer. Agora, o papado não tem poder de polícia para fazer isso. Não tem como impor nada. O papado ele sugere, ele pede para os seus adeptos fazer isso. Mas existe um poder que sim, né? Que todo mundo, a hora que ele levanta e fala como dragão, o mundo inteiro treme, que é os Estados Unidos. Se os Estados Unidos falassem, olha, você precisa fazer isso, nós vamos ter que fazer. Não tem muito escapatória. Porque o poder bélico dos Estados Unidos, você citou isso na sua explicação, é muito forte. Até estava vendo uma pregação do pastor Gilson hoje, no NASP, né, onde ele comenta que os Estados Unidos têm bases militares em 70% do mundo. 70% do mundo. Então, quer dizer,
os Estados Unidos têm esse poder que o papado precisa para poder impor os seus dogmas. Então, quando você vê essa convergência de ideias, aí isso fica muito interessante na profecia. Você vê essa sinergia entre esses dois poderes, isso se torna muito relevante na profecia. E outros dois pontos que eu gostaria de citar apenas aqui, William, o primeiro deles é, quando a gente estuda a história dos Estados Unidos, fica muito claro que os Estados Unidos eles se sentem uma nação na obrigação de proteger o mundo, na obrigação de trazer liberdade a todo mundo, prosperidade, etc. Eles se sentem comissionados a fazer isso. E muito interessante, eles se sentem comissionados por quem? Por Deus. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando alguém se sente comissionado por Deus para fazer alguma coisa e aquela pessoa, no caso agora uma nação, tem convicção daquilo, ou seja, nada que você fale vai mudar, tem uma convicção daquilo, quando alguém fala em nome de Deus e vai em nome de Deus, ninguém pode parar essa pessoa, nada pode parar ela. Esquece, você pode falar o que você quiser para a nação americana, pode tentar fazer o que quiser, eles vão sempre se achar como comissionados por Deus e que eles precisam fazer isso. Então, não tem como parar essa nação, essa arrogância até que eles têm, né? Você acha que você ia falar alguma coisa, né, Uri? Não, é isso mesmo. É isso. E aí, o que tem por trás disso? E aí eu queria te chamar a sua atenção, meu querido amigo que está assistindo, para que você não erre na profecia. Vamos lá. O William deixou muito claro, o Apocalipse deixa muito claro, que a nação, o poder aqui de Apocalipse 13, ele tem que ser um poder cristão. Por quê? Porque usa a expressão cordeiro, né? Faz referência ao Pentecostes e ao evento do profeta Elias, quando faz descer fogo do céu. Então, tem que ser uma nação cristã. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está vendo na mídia hoje uma ascensão, já há algum tempo, né, uma ascensão da China no cenário mundial. E quando a gente vê a capacidade efetivamente que a China tem, a gente é tentado a imaginar que a China tem uma participação na profecia. Eu vou dar algumas, nem sei que oração, deixa eu ver aqui. Eu vou só dar algumas orientações com relação a isso. Por exemplo, por que no Brasil a gente está sofrendo tanto uma pressão de preços? Por que a inflação está voltando no Brasil? Não adianta, o governo fala que o IPCA é 4%, mas você vai no mercado toda semana, você sabe que não é 4% a inflação, né? Então, nós estamos com inflação no Brasil, né? Não sei se isso vai aumentar ou não, mas não importa. Mas por que a gente sofre tanta pressão inflacionária? Por que os produtos, mesmo sem um consumo muito alto, estão ficando mais caros? O motivo é muito simples. São dois fatores. O primeiro deles é o dólar, que subiu, e o segundo deles é o consumo da China. Então a gente olha e fala assim, peraí, então quer dizer que o Brasil está sofrendo porque a China está consumindo? Isso. Pra você ter uma ideia, toda a colheita de soja do Brasil do ano que vem, desse ano, 2021, a safra inteira de soja já está vendida para a China. Então você fala, olha o poder que a China tem, ela influencia. A gente está vendo isso de forma clara no Brasil. Chegou algum insumo, tal do IFA, para a gente produzir algumas milhões de vacinas, e agora a gente está na iminência de não ter mais vacina, por quê? Porque a China não manda o IFA para a gente. Então, quando a gente começa a ver tudo isso, a gente começa a imaginar que a China tem alguma participação na profecia, porque eles são... tudo que acontece na China tem impacto no mundo. Eu estou falando do Brasil, que a gente mora aqui, mas em outros países é a mesma coisa. Então, a gente é tentado a achar que a China tem participação na profecia. Mas deixa eu dizer para vocês, isso é fumaça. Isso é cortina de fumaça. Não existe, presta atenção nisso aqui, escreve o que eu estou falando, anota aí, registra. Tá? Não existe na profecia espaço para a China. Não tem. Não tem. Na profecia, que nós estamos falando de Apocalipse 13, só existem 3 poderes aqui. Não existe 2, existem 3. O papado, os Estados Unidos da América e o dragão.
que é Satanás, que é a trindade satânica que faz oposição à trindade divina. Não tem espaço para um quarto poder, né, William? Você pode até comentar um pouquinho sobre isso também. Não existe espaço para um quarto poder estar subindo aqui. Por isso que o William está falando dos Estados Unidos e ninguém está falando da China. Porque, irmãos, a China, queridos, a China pode continuar tendo influência no mundo, a China pode continuar influenciando o preço das commodities, o preço do nosso combustível, pode continuar influenciando várias coisas, mas a profecia prediz que o poder que vai dominar o mundo e que vai oferecer esse poder à disposição do primeiro poder para que ele possa impor os seus dogmas são os Estados Unidos da América. Ponto. Não tem opção. Então isso é muito importante, porque o que está acontecendo hoje, que só se fala em China, só tem um objetivo: é desviar o foco da profecia de quem efetivamente nós temos que colocar os olhos. A gente, você, estudando as profecias, você tem que ficar de olho no que acontece nos Estados Unidos e no Vaticano. Não tem que ficar de olho no que acontece na China. O que acontece na China é fumaça. É para te desviar os olhos da profecia. Exatamente. Satanás, ele trabalha com engano, né, Du? E de 2001 para cá, desde o 11 de setembro, a gente vê assim que o Estado Islâmico, né, primeiro foi a Al-Qaeda, depois a Al-Qaeda foi vencida, surgiu o Estado Islâmico, mas os terroristas islâmicos, ali, os radicais islâmicos, eles foram, por conta principalmente dos ataques nos Estados Unidos e também na Europa, na França, várias partes da Europa sofreram atentados terroristas. Então foi feita uma grande ênfase como o Estado Islâmico ele foi apresentado para o mundo como se fosse uma espécie de anticristo, né? Aqueles muçulmanos radicais, eles foram colocados, a mídia, pela ênfase no assunto, foi colocando na cabeça das pessoas a ideia de que quem é o anticristo? O anticristo é um que se veste de preto, que são aqueles radicais islâmicos que são estranhos, que soltam bombas, esse é o poder do anticristo. E, na verdade, hoje o Estado Islâmico quase nem se fala mais, né? E já passou. A gente sabe quem é o anticristo na profecia. O anticristo é aquele que se coloca no lugar de Cristo, como se fosse o próprio Cristo, como diz segundo Tessalonicenses, que Paulo diz, ele se assenta no templo de Deus querendo parecer Deus. E as características do anticristo só se encaixam no papado. Mas muitos foram desviados olhando para o Estado Islâmico, porque eles começaram a mandar homens-bombas para várias partes do mundo, achando que eles são o poder, é o anticristo da profecia, mas não é. E a mesma coisa agora parece que está acontecendo com a China. Todos nós já sabíamos que a China tinha um grande poder no mundo, uma grande influência, porque na China tem 1 bilhão de pessoas. Então, tudo que a China compra é para muita gente. A China precisa de muita comida, a China precisa de muitos televisores, é tudo grande na China, né? Digamos assim. Se a China precisa comprar computador, é muita internet, é muito tudo na China, né? Apesar deles não terem liberdade lá muita, mas é só um exemplo. Mas na China é tudo grandioso porque eles têm 1 bilhão de pessoas. No mundo tem 7 bilhões, 1 bilhão só está em um país chamado China. Então tudo na China é grande. Só que agora, na pandemia, a mente do mundo está sendo direcionada para quem? Para a China. Então aconteceu a pandemia surgiu onde? Na China. Então qual que é a tese que existe por aí no mundo? A China quer conquistar o mundo. Então a China, ela trouxe a pandemia para fazer com que o mundo se caísse de joelhos diante dela, porque ela já passou pela pandemia, enquanto o mundo está sofrendo, a China já quase não tem mais o vírus lá, então ela está... Então percebam, assim como aconteceu com o Estado Islâmico, desviando o foco da primeira besta, parece que está acontecendo a mesma coisa em relação à segunda. Estão todos olhando para outro lado e deixando a segunda besta, que é os Estados Unidos, meio de lado, né? Falando, não, os Estados Unidos está sofrendo uma grande crise política, os Estados Unidos já não é mais tudo isso, né? E isso é um grande engano, a profecia é muito clara nisso. É uma nação que parece cordeiro, ela que daqui a pouco vai falar como o dragão e vai fazer com que o mundo inteiro adore essa primeira besta. Então, Desculpa, olha. Tem um trecho interessante aqui em Apocalipse 13, versículo 12, que fala assim que ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. A primeira besta, que foi o poder do papado romano, lá na Idade Média, que perseguiu, matou, que tirava reis e colocava reis, que mandava lá para a fogueira quem era contra, essa segunda besta vai ter o mesmo poder e ela age na presença da primeira.
essa expressão na presença da primeira, eu quando tento imaginar isso, parece que traz a ideia de que elas são meio que parceiras, né? Elas estão de comum acordo nesse processo, né? Porque está uma na presença da outra, né? Elas estão ali agindo de comum acordo. Parece que essa é a ideia que está sendo desenvolvida ali. Pode falar. Até nessa questão da China, né? Eu vejo dois pontos aí que são bem, acho que bem importantes para nós, estudantes das profecias, né? Que tentam, né, estudar, entender um pouco mais o que está acontecendo no cenário mundial. Mas o que acontece? Dois pontos. O primeiro deles, quando você quer fazer alguma coisa e essa coisa não pode ficar muito escancarada, é importante você desviar o foco. Né? Por exemplo, eu quero fazer alguma coisa aqui, só que eu não quero que as pessoas fiquem de olho no que eu estou fazendo. Então eu acendo uma cortina de fumaça ali. É isso que eu estou falando. Acende uma cortina de fumaça, as pessoas vão procurar olhar para aquela fumaça e eu posso continuar trabalhando no que eu quero aqui. Por quê? Porque existe uma agenda mundial que precisa ser implantada. Essa agenda mundial está em implantação. Então nós estamos vendo isso agora ao longo da pandemia, várias coisas acontecendo. A gente até falou isso no nosso bate-papo apocalíptico, né, no primeiro bate-papo que a gente teve lá. Mas existe uma agenda mundial de interesses globais que precisam ser implantados. Só que para isso ser implantado, não pode todo mundo ficar de olho. Se todo mundo ficar de olho naquilo ali, alguém vai gritar, vai começar a gritar e espanta. Então o que eles fazem? Coloca o foco lá na cortina de fumaça, que é a China, enquanto a gente está trabalhando nos bastidores. E é exatamente isso que está acontecendo. Está se trabalhando nos bastidores para a implantação dessa agenda mundial. Esse é o primeiro ponto do desvio do foco para a questão da China. O segundo, aí eu vejo que é um pouquinho mais profundo. Um pouquinho mais profundo do que isso. Por quê? Porque aí eu vejo Deus, tá? Deus, como o supremo da história, permitindo essas coisas acontecer, para ver se a gente vai ficar firme e continuar confiando na palavra dele. Porque de verdade, irmãos, sendo bem sincero agora para você, se você não é adventista, e você não ouve isso durante tanto tempo como nós ouvimos, porque nós ouvimos falar que o poder descrito aqui em Apocalipse 13, dos versos 11 a 18, é os Estados Unidos. A gente sempre falou disso. Uriah Smith falou disso. John Andrews explicou muito bem sobre isso. Na época que eles falaram, isso era loucura. Simplesmente loucura. Só que hoje a gente vê que não é tão loucura assim. Peraí. Parece que os Estados Unidos realmente é um poder global. Mas aí a gente começa a analisar agora e você fala assim, peraí, meu irmão, peraí, nós estamos vendo que os Estados Unidos está meio quebradão, né? A China está ascendendo ao poder. Os Estados Unidos é o país da liberdade. Vocês acabaram de explicar, e o William acabou de explicar que é o país da liberdade. E aí vocês estão falando que vai vir um golpe lá contra a liberdade, né? Tirando a liberdade das pessoas. Você é uma pessoa cética ou você não está firmado na palavra de Deus, conforme nós estamos tentando explicar aqui para você? Sabe o que acontece? Você fica que nem aqueles que estão ouvindo vários ventos de doutrina. Você começa a ir para lá e para cá. Porque aí você fala assim, acho que não é os Estados Unidos mesmo, não. Acho que pode ser a China. Então, eu vejo Deus permitindo isso. Por quê? Porque, mesmo estando tudo às claras, ou melhor, parece estando às claras, mas as coisas, irmãos, profeticamente, parece que elas são contrárias à nossa razão. Não sei se você concorda com isso, William, porque você fala assim, peraí, mas os Estados Unidos é o país da liberdade, mas ele vai emitir um decreto que tira a liberdade. Isso é contra a razão. Aí a gente fala assim, não, os Estados Unidos é o poder da profecia, mas quem está em alta agora é a China. Então isso é meio que confronta contra a palavra de Deus. Que se olha a palavra de Deus à primeira vista, é isso que eu estou dizendo, tá? Se você se aprofundar, não. Mas quem está olhando superficialmente, você para de acreditar nisso. Você fala, acho que não é isso, não. Então eu vejo assim, dois pontos. Primeiro, a cortina de fumaça do mundo para desviar o foco da atenção para conseguir instituir a agenda global. E o segundo ponto é Deus permitindo para ver se nós continuaremos confiando naquilo que nós cremos, que efetivamente esse poder é sim os Estados Unidos, que ele vai falar como dragão, hoje ele é cordeiro, mas ele vai falar como dragão, e vai sim, os Estados Unidos, o Vaticano, né, o papado, vai ter participação e vai trabalhar junto com a primeira besta. Eu vejo Deus permitindo para ver se a gente vai... vocês vão continuar acreditando nisso aí ou não?
Então, é um exercício de fé, porque, no fim, crer em tudo isso é um exercício de fé. Porque eu já conversei com pessoas que, olha, eu conversei com um amigo uma vez, eu contei essa história para ele, a expressão dele para mim foi assim, ó, nossa, esse negócio é muito punk, né, brincando, esse negócio é muito punk, quer dizer, um negócio maluco. E realmente, é maluco. Só que é o que a profecia fala. Agora, vamos continuar acreditando ou não? É uma questão de fé. E as cortinas de fumaça vão continuar. Não tenha dúvida, a China vai continuar aparecendo aí na mídia, a mídia vai continuar falando da China, e vai aparecer, inclusive, 1 Tessalonicenses 5:3, né? Acho que é 5:3, vou confirmar aqui, mas lá fala assim, né? Quando andarem dizendo... Paz e segurança, né? Isso, paz e segurança, eis que lhe sobrevirá Repentina repentina destruição. destruição. Eu confesso de coração para vocês que eu ainda não consegui entender totalmente esse verso, não consegui encaixar ele totalmente na profecia, mas ele está aí. Ele fala que vai ter um momento de aparente tranquilidade no mundo. Exatamente. Eu só quero tocar um ponto rapidinho para a gente terminar, que já tá dando 10, já deu 10 horas, né? O pessoal deve estar querendo dormir, nós também. É para ficar claro, assim, porque, como eu já comentei, esse é o segundo presidente americano que é católico. Tá? O primeiro, John Kennedy, foi assassinado. Esse segundo não parece que ele vai ser assassinado, porque ele está bem alinhado com o Vaticano. Pode morrer por outras razões, né? Pela idade e tudo mais. Mas por ter surgido um presidente católico, as pessoas podem ser levadas a talvez achar que os Estados Unidos agora vai ser um país católico. E isso não é verdade. O ecumenismo ele não fará com que as igrejas protestantes mudem de placa e virem igreja católica. Então, a igreja metodista, batista, assembleia, ninguém vai mudar de placa e falar assim, agora nós somos igreja católica. Não. Os Estados Unidos é um país protestante, continuará sendo um país protestante, porém, a grande glória do papado nesses últimos dias da besta será, de uma certa forma, refazer o que Lutero fez na Idade Média, através da reforma protestante. O que Lutero fez? Ele questionou a igreja e depois, a partir dos questionamentos dele, surgiu o que nós chamamos de reforma, de protestantismo. Então, os Estados Unidos é uma nação protestante, continuará sendo protestante, entre aspas, porque quando ela se aliar a Roma, ao Vaticano, ela vai se tornar um protestantismo declaradamente apóstata. E é isso que será a glória de Roma. Porque ela vai dizer assim, olha, o que Lutero fez lá, ele estava errado. Nós estávamos certos, porque agora está todo mundo, né, nos seguindo. Então, essa vai ser a grande glória. Tentar refazer o que Lutero causou lá no passado. E a reforma protestante, a maioria de todos os grandes reformadores, eles diziam que o papado era o anticristo. E esse é um detalhe importante também. E essa ideia do papado ser o anticristo, essa interpretação das profecias, isso está sendo abandonado em nosso tempo cada vez mais. E no meio protestante. E os protestantes, quando estiverem completamente alinhados com o Vaticano, eles vão continuar com a sua plaquinha de igreja. Não acho que os Estados Unidos, agora, por ter um presidente americano, agora as igrejas vão virar católicas. Não é isso. O protestantismo vai ter o seu papel e vai participar de tudo isso ativamente, com a sua placa de protestantismo. Mas, na prática, será um protestantismo apostatado. Que fique claro isso daí, na profecia. É um alinhamento de ideias, na verdade, né? E não mudança de doutrina literal, né? Mas é um alinhamento, uma convergência de ideias, que é exatamente o que a gente está vendo. Porque se a gente parar para analisar os dois grandes enganos que vão ter advindos lá do papado, né? Com todo respeito aos nossos amigos católicos aí que possam estar assistindo, é a questão da imortalidade da alma e a santidade do domingo, né? Nesses dois pontos haverá uma convergência de ideias, um alinhamento de ideias entre os protestantes, que já existe, né? Porque todos os protestantes, a sua grande maioria, acredita que as pessoas, quando morrem, vão para o seio de Abraão, a imortalidade da alma, e já aceitam o domingo. Então, esse alinhamento de ideias que é o que tem que acontecer, que é o que a profecia prediz, para que o papado, de novo, ascenda ao poder, como você falou, tendo a sua glória aí, né? Agora todos aceitam as minhas ideias, né? Isso é que é mais importante. Não precisa mudar, né? Porque eu não preciso falar para o William que agora ele acredita ou ele é totalmente adepto às minhas ideias.
se ele comprar aquilo que eu estou falando, tiver um alinhamento, já é o suficiente. Já é o suficiente. Exatamente. Então, aqui eu tenho o livro aqui na minha tela que vou mostrar para vocês, O Último Império, do Vanderlei Dornelles. Livro muito bom que eu usei aqui para fazer a parte aqui que eu explanei no PowerPoint. Tem um outro livro aqui, do Marvin Moore, Apocalipse 13. Ambos os livros são da Casa Publicadora, usei textos dos dois. Estão lá no site da CPB, para quem quiser comprar. E eu recomendo aí para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E vamos continuar acompanhando as profecias. Os Estados Unidos cada vez mais vai se aproximar de Roma, do Vaticano. E não precisamos aí nos empolgar excessivamente, mas também não podemos, né, fechar os olhos, porque a profecia está se cumprindo em nossos dias. São muitas profecias que ao mesmo tempo estão aí se cumprindo e precisamos ficar atentos a elas, tá bom? Deus abençoe a todos e que possamos ficar firmes aí ao lado de Deus, independente de qualquer coisa que venha ainda, que virá sobre o mundo, tá bom? Deus abençoe. Eu vou fechar agora com uma oração. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Eterno Pai, amado Deus, te agradeço porque o Senhor tem nos dado luz, tem nos dado conhecimento da tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito esteja sempre trabalhando em nós, nos dando o desejo de estudar as profecias, acompanhar os sinais, para que quando Jesus voltar, nós assim estejamos preparados para a tua volta. Mas nós clamamos a ti também, ó Deus, pelo Espírito missionário, que o Espírito Santo nos capacite, nos habilite, nos dê vontade de pregar o Evangelho, porque precisamos anunciar a este mundo que Jesus em breve voltará. Abençoe a cada pessoa que assistiu essa live, cuida de todas elas e nos prepara para a tua volta, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Du, e obrigado a todos que assistiram aí. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.